A justiça sempre foi representada de uma forma bem conhecida. Uma mulher vendada segurando uma balança e uma espada. Você conhece bem essa imagem. A venda simboliza a imparcialidade, a balança, o equilíbrio, e a espada, o poder de fazer cumprir a lei. Mas e se eu te dissesse que Jonathan Swift, autor de Viagens de Gulliver, destruiu completamente essa imagem? O meu nome é Cecília Arantes, eu sou advogada e hoje eu vou falar com vocês sobre direito e literatura. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações que tem muito conteúdo bom vindo por aí. Que a verdade seja dita, o conceito de justiça ou do próprio direito é um assunto delicado. Para alguns, a justiça é cega, para outros, seletiva. Cada um tem a sua experiência quando se trata do direito, a sua visão e a sua opinião. Da mesma forma, tinha Jonathan Swift, que longe de querer fazer uma obra infantil, utilizou do suco da ironia para tratar dessas diferentes visões sobre justiça. Em cada viagem feita por Gulliver, é possível enxergar realidades completamente diferentes e formas de lidar com a justiça e com o direito completamente distintas. Ao final, fica claro para o leitor que a realidade em que vivemos hoje é a soma de cada lugar visitado por Gulliver. É possível enxergar que Swift pegou os problemas reais vividos no nosso dia a dia e aplicou em uma realidade improvável, o mundo de pessoas minúsculas, gigantes e até mesmo de cavalos racionais. Vamos entender isso começando pela primeira parada, Lilliput. Ele chega nesse reino minúsculo, depois de um naufrágio, e no começo é tratado como uma celebridade, mas logo percebe que tudo ali gira em torno do controle e da manipulação do poder. E é aí que entra a justiça de Lilliput. Segundo Swift, ela não é cega como as que conhecemos, mas tem 6 olhos. Sim, você ouviu certo, 6 olhos. 2 na frente, 2 atrás, um em cada lado da cabeça. Essa imagem representa uma justiça que não olha para todos da mesma forma. Pelo contrário, ela enxerga quando quer e para quem quer. Olha para o passado quando interessa, foca no presente quando convém e se vira para todos os lados quando precisa medir quem está envolvido na história. Ou seja, não é imparcial, ela é seletiva. Além dos olhos, a justiça segura uma espada. A espada aqui representa a punição como ferramenta de controle político. Em Lilliput, o direito não está a serviço da verdade, mas sim dos governantes. Quem desafia o sistema pode ser acusado de traição, mesmo que não tenha cometido crime algum. Gulliver descobre isso da pior forma possível. De início, é tratado como herói e acaba acusado e perseguido por não obedecer cegamente às ordens do rei. Não importa se ele tinha feito algo errado, o que importava era que ele havia se tornado inconveniente. E além da espada, a justiça segura um pote de ouro. Parece estranho, mas é exatamente esse o ponto da crítica. Swift mostrava que a justiça muitas vezes vê tudo, mas escolhe o que quer enxergar. E isso diz muito sobre como o poder e o direito funcionam, mesmo nos dias de hoje. Além disso, Swift retrata na obra que em Lilliput as pessoas recebem dinheiro se nunca cometerem crimes. Parece um incentivo ao bom comportamento, né? Chega até a parecer uma boa ideia, mas ele estava sendo irônico. Eu trouxe aqui o trecho em que o Swift apresenta essa imagem da justiça para vocês sentirem o gostinho da ironia afiada dessa obra. Embora geralmente chamemos recompensa e punição de os 2 pilares sobre os quais todo o governo se sustenta, nunca observei esse princípio ser colocado em prática por nenhuma nação, exceto pela de Lilliput. Lá, quem puder provar de forma suficiente que seguiu rigorosamente as leis do país por 73 luas tem direito a certos privilégios, de acordo com a sua posição ou condição de vida, além de uma quantia proporcional em dinheiro retirada de um fundo destinado a esse propósito. Ele também adquire o título de Snipal, ou Legal, que é adicionado ao seu nome, mas não é transmitido à sua descendência. Essas pessoas consideram um enorme defeito em nossa política quando lhes contei que nossas leis eram aplicadas apenas por meio de penalidades, sem qualquer menção a recompensas. Por essa razão, a imagem da justiça em seus tribunais é representada com 6 olhos, 2 à frente, 2 atrás e 1 em cada lado, simbolizando a circunspecção, com um saco de ouro aberto na mão direita e uma espada embainhada na esquerda para mostrar que está mais inclinada a recompensar do que a punir. Ao ler essa apresentação, fica claro que não se trata de justiça, mas sim de obediência cega. Quem segue as regras do governo é premiado, não porque faz o certo, mas porque mantém a ordem estabelecida. A espada nesse contexto não serve para proteger os inocentes. Ela existe para punir quem questiona o sistema. Agora me diz, Swift estava mesmo falando do século XVIII ou poderia facilmente estar falando dos dias de hoje? A justiça ainda escolhe quando agir. Algumas investigações avançam rápido, enquanto outras se arrastam por anos. Pequenos delitos recebem punições pesadas, enquanto grandes crimes cometidos
defendidos por pessoas poderosas são justificadas pelas brechas da lei. E eu pergunto, e o pote de ouro? Ele continua lá. Quem pode pagar pelos melhores advogados tem muito mais chances de escapar. Mas calma, que essa é só a primeira parada. Depois de sair de Lilliput, Gulliver chega a Brobdingnag, o país dos gigantes. E lá, a justiça é completamente diferente. Esqueça as leis complicadas, cheias de brechas e manipulações. O rei desse lugar acredita que a justiça deve ser simples e acessível. Quando Gulliver descreve o sistema jurídico europeu, o rei fica chocado. Ele não entende como o povo pode considerar isso normal. Para ele, se a justiça precisa ser explicada por advogados e depende de quem tem mais dinheiro, então tem alguma coisa muito errada. E aqui vem a provocação interessante de Swift. Será que a complexidade do direito realmente serve para garantir justiça? Ou será que ele foi feito para ser inacessível, para ser um privilégio de poucos? Depois de Brobdingnag, Gulliver chega a Laputa, um lugar governado por intelectuais que criam regras, teorias e cálculos brilhantes, mas são completamente inúteis na prática. E o que isso tem a ver com direito? Bom, tudo. Laputa representa um sistema onde as leis são tão complicadas que deixam de fazer sentido. Já viu um processo judicial que dura décadas? Ou um julgamento onde as regras técnicas são mais importantes do que o próprio crime? Essa é a crítica de Swift. Quando a justiça se afasta da realidade e se torna apenas um emaranhado de formalismos, ela para de cumprir a sua função. Por fim, Gulliver chega ao país dos Humans, cavalos racionais que vivem sem leis, sem corrupção e sem crimes. Parece o paraíso, mas tem um pequeno problema. Os humanos, representados pelos Yahoos, não conseguem viver assim. Os Humans não precisam de leis porque simplesmente fazem o que é certo. Mas os humanos não são assim. Eles são impulsivos, egoístas e muitas vezes irracionais. Gulliver percebe que nunca vai ser um deles. E é aqui que Swift faz a sua última provocação. Um sistema de justiça perfeito é possível? Ou o direito sempre vai ser uma tentativa de controlar a irracionalidade humana? Esses questionamentos feitos por Swift foram estudados e se tornaram grandes teorias do direito, defendidos por filósofos como Miguel Reale e Norberto Bobbio. Calma, não se assusta. Eu tô aqui para te ajudar a entender essa relação entre direito e poder. Pensa no direito como as regras do jogo da sociedade. Ele define o que pode e o que não pode ser feito. E o poder é quem tem a força para garantir que essas regras sejam cumpridas. Agora, imagine um mundo em que temos as regras perfeitas, mas ninguém para aplicá-las. As leis existem no papel, mas não têm força real. Esse é o direito sem o poder, algo que o positivismo jurídico, teoria de Hans Kelsen, considera um erro fatal. Para ele, as leis só existem de verdade quando são aplicadas por um sistema estruturado, com autoridade e coerção. Se não há quem as faça valer, são apenas ideias soltas, sem impacto na sociedade. Agora imagine o oposto, um mundo onde o poder existe, mas sem regras claras. Quem está no comando decide tudo como bem entende, pune quando quer, favorece quem lhe convém, e esse é o poder sem o direito. Uma realidade explorada pelo realismo jurídico, estudado por Oliver Wendell Holmes Jr. e Carl Llewellyn. Em Lilliput, temos o poder sem o direito. A justiça é usada apenas para manter os poderosos no controle. O rei e seus ministros não usam a lei para garantir a justiça, mas para manter o controle e eliminar os opositores. Essa visão se encaixa no que Michael Foucault chamava de biopolítica e governamentalidade, ou seja, o uso das normas e instituições para manipular e regular o comportamento da sociedade. A lei não existe para proteger, mas para controlar. Em Laputa, temos o direito sem o poder, um monte de regras que não fazem diferença na vida real. E nos Humans, temos um sistema perfeito, mas é impossível para nós humanos. Cada realidade representa hoje uma teoria diferente do direito. Para alguns teóricos, o direito precisa ter 3 coisas para funcionar: a realidade vivida pela sociedade e seus problemas reais, os princípios que guiam a justiça e as leis que são criadas para equilibrar tudo isso. Esse é o fundamento da teoria tridimensional do direito, desenvolvida por Miguel Reale. Segundo ele, o direito é formado por fato, valor e norma. Um não vive sem o outro. Se tivermos as normas sem conexão com a realidade, caímos num formalismo exagerado. Por outro lado, se temos os valores e princípios, mas nenhuma norma para aplicá-los, entramos num campo do justnaturalismo, uma corrente defendida por filósofos como São Tomás de Aquino e John Finis. Para eles, a justiça não depende das leis criadas pelo homem, porque existem regras universais que todos deveriam seguir naturalmente, como o respeito à vida, à liberdade e à dignidade. Swift mostrou isso na prática. Quando o poder não tem limites, temos regimes autoritários. Quando o direito se torna
torna uma burocracia sem sentido, ela se torna inútil. E quando tentamos imaginar uma sociedade perfeita, sem leis, percebemos que nunca poderemos alcançá-la. Jonathan Swift escreveu Viagens de Gulliver como uma sátira política, mas acabou antecipando debates profundos sobre direito e a justiça. Ele nos mostra sociedade onde a justiça é manipulada, onde as leis são inacessíveis e onde a utopia parece impossível. No fim, a pergunta que ele nos deixa é clara: o direito realmente protege a sociedade ou só organiza a nossa irracionalidade? 3 séculos se passaram, mas será que a gente ainda vive sob o olhar seletivo da justiça de 6 olhos? Será que a balança e a espada que ela segura realmente representa equilíbrio e proteção? Ou será que, assim como em Lilliput, a justiça continua escolhendo o que quer ver e quem deve punir? No final das contas, Viagens de Gulliver é uma excelente aula de filosofia do direito. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que eu quero saber. Até mais e boa leitura!